Diferença de idade nos relacionamentos. Amor, preconceito e realidade. Esse é o tema do vídeo de hoje, então sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Paula Sanches, psicóloga, neuropsicóloga, e nós vamos conversar bastante sobre isso aqui nesse vídeo. Dizem que o amor não tem idade, mas quando a diferença entre duas pessoas é grande, surgem desafios reais. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, não apenas sobre números, mas sobre sentido, preconceito, poder e, acima de tudo, escolha consciente. Mas antes da gente se aprofundar mais nesse assunto aqui, eu quero já te pedir para deixar o seu like, seu comentário aqui no vídeo, porque como vocês já sabem, o YouTube entrega mais os conteúdos que a grande maioria das pessoas gostam de ver. Fofoca, sensacionalismo, coisas banais. E aqui, meus queridos e minhas queridas, vocês encontram conteúdos densos e conteúdos de qualidade. Portanto, me ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas e me ajude também a crescer esse canal, porque ele é novo e ele precisa da ajuda de vocês. Então, desde já deixa o seu like, compartilha com seus amigos e familiares e pode interagir aqui nos comentários que eu sempre respondo, tá? Então, vamos começar, pessoal. Presta atenção aqui, olha, me acompanha. Quando nós olhamos para relacionamentos com grande diferença de idade, nós precisamos entender que nós não estamos tratando apenas de idade cronológica, mas talvez aí de mapas de mundo diferentes. Por exemplo, uma pessoa de 25 anos e uma pessoa de 45 anos podem não ver o mundo da mesma forma. Para um, por exemplo, ter filhos pode ser um projeto mais para o futuro. Para o outro, pode ser já uma página virada. Para um, sair para festas é sinônimo de explorar a vida. Já para o outro, pode representar um certo desgaste. Essas diferenças não são obstáculos em si, mas elas se tornam explosivos quando elas são ignoradas. E é isso, então, que destrói muitos casais. A ilusão de que só a paixão basta. Paixão, pessoal, é química. Amor é escolha, então tem diferença. E escolhas exigem responsabilidade. Todo relacionamento exige sacrifício. Se você escolhe alguém muito mais novo ou muito mais velho, você precisa se perguntar para si mesmo. Eu estou disposto ou disposta a abrir mão de certas experiências? Porque o amor pode florescer, mas não sem um preço, não sem algo a se pagar, né? Um preço a se pagar. Então, a maturidade está em aceitar pagar esse preço de forma consciente. Uma outra coisa que eu vejo dentro desse tema também, mas que eu acho mais profundo, é que não é a idade que assusta algumas pessoas, mas é o preconceito social que acompanha essas relações. Nós vivemos em uma civilização que idolatra a juventude. Vocês já perceberam isso, gente? Uma cultura que trata o envelhecimento como uma doença. Então, quando alguém critica um casal com grande diferença de idade, o que pode estar por trás não é apenas esse julgamento moral, é o ódio ao envelhecimento, é a recusa de encarar que todos nós vamos envelhecer, é uma fuga da morte. Porque olha, gente, veja bem, dois adultos livres que se amam não devem satisfação a ninguém. O que deve ser observado não é a idade, mas é o nível de verdade nesse encontro. Porque se é apenas interesse por status, dinheiro, conveniência, isso não é amor, isso é contrato. Mas se existem encontros de almas, complementariedade, admiração, então que se dane, né, as estatísticas de sei lá o que, a opinião de sei lá quem, né? E mais, não transformem a diferença de idade em desigualdade de poder. Amor não é tutela. O mais velho não é o pai nem a mãe de alguém. O mais novo não é filho nem aprendiz. Se essa linha se apaga, o relacionamento morre. Aí sim, desejo não sobrevive à pedagogia. Na minha experiência clínica, eu já vi acontecer. Casais com grande diferença de idade podem viver histórias lindas, mas precisam lidar com duas grandes forças. Presta atenção. As expectativas de vida diferentes e o preconceito externo. Então, por exemplo, uma mulher aí de 30 anos, apaixonada por um homem de
55. No início, a energia é incrível, vitalidade de um lado, maturidade do outro, é uma beleza. Mas com o tempo surgem as conversas difíceis. Quero filhos? Como será a nossa rotina daqui 15 anos? E a saúde? Como nós vamos lidar com isso? Então tem coisas que precisam ser conversadas. E é aí que muitas pessoas tropeçam, porque não tiveram coragem de conversar sobre isso antes. E o silêncio, pessoal, não resolve, apenas adia o conflito. Então, o segredo é clareza e diálogo desde o início da relação. Isso é muito importante. Depois vem o preconceito social que eu falei, né? Pode vir de amigos, de colegas, de família, sempre um comentário venenoso. Pode ser que aconteça, né? Tá com ele só por causa do dinheiro. Está com ela porque ela é jovem. Esse veneno externo só contamina se o casal não tiver clareza dos motivos reais que os unem. Presta bem atenção nisso. Uma outra coisa que eu quero a atenção de vocês aqui, então me acompanha. Não deixem que a diferença de idade vire ferramenta de poder. Se o mais velho usa frases do tipo, você ainda vai aprender, ou eu sei porque eu já vivi mais, se transforma numa figura parental, percebe? Não em parceiro. E a relação acaba perdendo a essência. Qual que é o segredo aqui? Presta atenção. Respeitar as diferenças, mas também abraçar o que se tem em comum. Só assim a relação sobrevive ao tempo e ao olhar dos outros. Quer ver um exemplo real? O presidente da França, Emmanuel Macron. Ele se apaixonou pela sua professora, 25 anos mais velha. A família tentou separá-los, a opinião pública atacou, e às vezes a gente vê umas indiretas aí, mas eles escolheram permanecer juntos e continuam até hoje. Isso mostra que, embora a sociedade seja cruel às vezes e o preconceito seja real, é possível resistir quando existe clareza e amor genuíno. Porque no fim, não é a diferença de idade que destrói um relacionamento, mas é a falta de propósito e de responsabilidade em sustentar essa relação. Relacionamentos com diferença de idade não são um erro, nem uma solução mágica, são desafios. Então eu quero te lembrar aqui que nós estamos falando sobre responsabilidade e sacrifício consciente. Eu quero te dizer que é sobre vencer o preconceito social e não reduzir o amor a contratos. E eu estou te mostrando na prática que é sobre diálogo, respeito e equilíbrio de poder. Portanto, se você está numa relação assim ou pensa em entrar, faça as perguntas difíceis que eu falei para você aqui durante esse vídeo. Enfrente os preconceitos, não fuja das diferenças, porque se existe amor verdadeiro, ele sempre vale a pena, mesmo que doa, mesmo que exija coragem. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. A gente se vê na próxima segunda-feira, 1h30 da tarde. Tchau, tchau!